Isaías, capítulo 60, e o versículo é o 22. Diz assim, olha: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Vamos ler de novo? O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, ao seu tempo, o farei prontamente. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, Jesus. Sabemos que o Senhor quer fazer algo extraordinário aqui nessa noite. Que você possa abrir o seu coração nesse momento, que você possa firmar o seu pensamento em Deus, elevar o seu pensamento em Deus, porque Ele está aqui. Você não está aqui nessa noite por acaso, você está aqui porque Deus te trouxe a esse lugar e Ele quer falar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, que toda palavra, toda semente lançada nesse lugar possa encontrar espaços nos corações aqui, possa trazer frutos, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso és. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime. Nós te amamos, Jesus. Glorioso é. Nós te amamos, Jesus. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. O tema da nossa mensagem essa noite é: o dia da virada chegou. Vamos repetir? O dia da virada chegou. Quem crê, digam glória a Deus. Aleluia. Nem todo dia é igual. Nem todo dia é igual. Tem dias que Deus marca, dias que aparentemente são comuns, mas que Deus marca para mudar a nossa história, para mexer com a nossa vida, para virar a chave em algumas coisas. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 60, é um capítulo de restauração. Deus está falando com um povo que viveu dias difíceis. Está falando com um povo que viveu dias de limitações. Está falando com um povo que teve dias que tudo parecia pequeno comparado ao que já tinha passado, comparado ao que já foi. Jerusalém já tinha sido forte, mas agora ele estava fraca. O povo já tinha sido numeroso,
mas agora era um povo pequeno, era um povo menor, mas algo que existia neles era que a promessa ainda continuava sobre eles. Mas o cenário em que eles estavam não parecia que aquelas promessas estavam acompanhando, porque o cenário era diferente. O cenário que eles estavam vivendo era um cenário difícil. E aí nós olhamos para tudo isso e nós vemos que, debaixo desse contexto, Deus vem e libera uma palavra poderosa. Deus vem e libera uma palavra que contradiz a tudo aquilo que eles estavam vivendo. E aí Deus vai dizer: o menor se tornará 1000. E o mais pequeno se tornará uma nação poderosa. Imagina. E Deus, eu acho que Deus é incrível. Quantas vezes Deus fala com a gente olha para a nossa realidade e parece que Deus está de brincadeira, não é possível. Mas Deus libera uma palavra, porque Ele independe de o que você está vivendo, ou onde você está, para liberar uma palavra. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele pode fazer não só algumas coisas, mas todas as coisas. Então para Ele independe de liberar uma palavra para você, independe da situação que você está, independe do que você está vivendo, do que você está passando, da luta que você está passando, da dor que você está passando, da limitação que você está passando, da dificuldade que você está passando. Isso independe de Deus liberar uma palavra para você, porque Ele te trouxe aqui, porque Ele sabe que isso não é nada para Ele. Ele vai liberar uma palavra para você hoje, e essa situação irá mudar diante da sua vida. Essa situação irá mudar, porque independe do que você está vivendo, porque Ele é poderoso. Você serve a um Deus poderoso. Você crê nisso? É o Deus que nós servimos. E Deus estava dizendo, era como se Deus estivesse dizendo para eles: o que vocês estão vendo hoje não define o que eu vou fazer com vocês. Não define o que eu vou fazer. O que parece insuficiente não define o seu futuro. O que parece demorado não significa que eu, o Senhor, esqueci. Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou. Você não está sozinho diante dessa situação. Deus está com o controle da sua vida. Deus está com os olhos postos em você. Deus não perdeu você de vista. Deus não abandonou você nesse lugar. Não, Ele está te acompanhando, e no tempo certo as coisas vão acontecer ao seu favor. Amém? Isaías 60, versículo 22, nos ensina algo poderoso. Que existe um tempo determinado por Deus. Existe um tempo determinado por Deus. E quando esse tempo chega, meu irmão, nada pode parar. Aquilo que parecia limitado começa a crescer. Aquilo que estava demorando começa a acelerar. Aquilo que parecia impossível começa a ser realizado. Porque o cenário começa a mudar. Por quê? Porque eu cheguei no tempo de Deus. Quando eu chego nesse tempo de Deus, muda tudo. E eu creio que chegou um tempo para você. Chegou um tempo de virada. Chegou um tempo em que Deus está mudando o cenário da sua realidade. Chegou um tempo em que Deus começou a mudar e mexer e trazer conexões. E algo vai ser mudado diante de você em nome de Jesus. E é por isso que eu trouxe esse tema. O dia da virada chegou. Olha para esse irmão lindo aí e fala assim: o dia da virada chegou. Vai falar com fé, para ele crer mesmo.
Pode acender um pouquinho a luz da plateia, por favor. O fato é que a virada é para todos? É. Aquilo que Deus tem projetado é para todos? É. Mas a verdade é que nem todos vivem. Nem todos vão viver a virada. Infelizmente. Nem todos vão viver a virada. Por quê, pastor? Porque alguns param no processo. Porque alguns desanimam na espera. Porque alguns desistem antes do tempo. Param. E a primeira lição que eu quero trazer aqui nessa noite é: não pare no processo. Não pare no processo. Não pare. O texto vai dizer: o menor se tornará 1000. Isso está nos mostrando que existe um caminho entre o pouco e o muito. Existe um caminho a ser trilhado entre o pouco e o muito. Tem um processo, tem um caminho. Entre a promessa e o cumprimento da promessa existe o processo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que existe esse processo e que todos nós temos que passar. Nós temos que passar pelo processo. Todo mundo quer viver o 1000, mas ninguém quer viver o menor. Ninguém quer viver o pequeno. Todo mundo quer uma nação poderosa, mas ninguém quer a fase pequena. Ninguém quer começar pequeno. Eu me lembro quando esse ministério começou, uma garagem, uma sala, né? Depois uma garagem, pequeno, e aí foi para comprar um terreno, construíram, e foi indo. 35 anos. É um processo. É um processo. É necessário viver o processo. Hoje, tantas coisas que nós vivemos lá no passado fazem tanto sentido com aquilo que a gente está vivendo hoje. Fazem muito sentido. Eu falo que tem coisas que nós passamos naquela época que nos sustentam hoje de uma maneira extraordinária. Que se talvez nós não tivéssemos passado por aquele processo lá, talvez nós vacilaríamos aqui. Então é necessário o processo, é importante o processo, é importante viver o processo. Deus sempre começa com algo que não vai chamar muita atenção. Algo pequeno. Nós vemos N situações na Bíblia de Deus se movendo diante de coisas pequenas. Pessoas pequenas, aparentemente irrelevantes. Davi começou num campo. Ninguém via. Mas ele estava sendo treinado. Ele estava sendo capacitado. Gideão estava escondido. E Deus o encontrou. Moisés estava num deserto. E ali ele teve um encontro. Então, isso é muito lindo. Porque Deus não começa do alto. Deus levanta, prepara e te faz crescer. O que Deus está fazendo comigo e com você aqui é: Ele vai te levantar, Ele vai te preparar, e Ele vai te fazer crescer. Ele vai te levantar, Ele vai te preparar, e Ele vai te fazer crescer. Você vai crescer muito, você vai voar muito alto, você vai chegar a lugares que você nem imaginava, mas Deus está criando uma base, raízes fortes para sustentar o seu crescimento amanhã. É o que Ele está fazendo.
O que começa simples na mão de Deus, termina poderoso no tempo certo. O que começa simples nas mãos de Deus, termina poderoso no tempo certo. No tempo certo, Ele vai te exaltar. No tempo certo as coisas vão acontecer. O problema não é onde você está, meu amigo. O problema é parar onde você está. Vou repetir. O problema não é onde você está. O problema é parar onde você está. É estagnar ali, ficar ali. É armar acampamento diante daquela situação e ficar parado. Ficar parado. Ficar ali. O problema não é a fase, é desistir nela. É desistir no momento que você não deveria desistir. Que você não deveria parar. O que Deus está ministrando no meu coração nessa noite é para você. Não pare. Não desista. Não abandone. Não pare, não pare. É só um processo, é só um momento. É só um momento, não pare, não pare. Deus ministra isso muito forte no meu coração, para dizer para você, não pare, não desista, não abandone, não largue, não jogue tudo para o alto. É só um processo, é só um processo. Eu estou contigo, eu estou aqui, eu vou te fortalecer. Vai acontecer uma virada na sua vida, mas eu preciso que você não desista e não pare diante dessa situação, diz o Senhor. Não pare. Temer porque não pare. Se eu estou não pare. Guardado porque pare. Nunca perdeu batalhas. Seu nome é. Pastor, mas está difícil, pastor. Pastor, mas está doendo muito, pastor. Pastor, mas está muito difícil para mim, é uma dor muito forte, é muito profundo. Quanto maior a dor, maior a exaltação de Deus para a sua vida. É por isso que Deus está dizendo para você, não pare, não desista, continua, não pare. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Confia nele. O processo não é um castigo de Deus para você. O processo é uma preparação que Deus está fazendo para te levar para um lugar onde é incrível. É incrível. Deus só está te preparando. O processo é onde Deus fortalece quem vai sustentar o que virá. Deus só está te fortalecendo para aquilo que virá. Deus está só fortalecendo você para aquilo que Ele já tem preparado para te entregar. Eu creio nisso, Jesus. Talvez hoje você está vivendo uma fase assim. Exatamente assim. Tudo parece limitado. Tudo parece demorado. Tudo parece difícil. Parece que nada está acontecendo, que nada está andando, que nada está fluindo. É exatamente nesses momentos que o sentimento de parar, de desistir acontece. Acontece. A gente para de tentar, a gente para de acreditar, a gente para de confiar, a gente para de servir, a gente para de insistir, a gente para. Não pare no processo. Quem para no processo não viverá o cumprimento da palavra de Deus, não viverá o cumprimento daquilo que Ele tem para você.
não verá aquilo que Ele planejou para a sua vida. Não pare. Você vai viver uma virada na sua vida. Você vai viver uma virada na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Eu creio naquilo que Deus trouxe ao meu coração. Isso não é só para mim, isso é para nós. Isso é para você que está conectado. Você vai viver uma virada na sua vida essa noite. Poucos acreditaram. Você vai viver uma virada na sua vida a partir dessa noite. Amém? Você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer. Além do processo que a gente vive, existe algo também que prova muito o nosso coração. Não é só passar pelo caminho do processo. Não é só isso. É também você conseguir suportar o tempo. Suportar o tempo. O texto vai dizer lá para nós que no tempo certo farei isso acontecer. Segundo ponto que eu quero trazer: não desanime na espera. Não desanime na espera. Deus não disse para eles que seria rápido. Não. Deus disse que faria no tempo certo. Deus disse que faria no momento certo. E para mim particularmente, a espera é uma das fases mais difíceis. Não é? Ou é só comigo? Tem mais alguém comigo aqui? É difícil, não é? Eu tenho um amigo, ele está no culto aqui, mas eu não vou falar o nome dele não. Que ele tem dificuldade de esperar. Ele é acelerado. Esse dia a gente foi comprar chama Plaud, para reuniões, você coloca lá na mesa lá e ele ouve tudo, depois ele te dá um resumo do que aconteceu na reunião, é bem legal. E aí a gente estava com os links, vamos comprar. E aí eu pedi o meu, e aí ia demorar uma semana para chegar. Tá tudo bem. E aí ele falou: cara, não consigo esperar uma semana. Eu falei: cara, mas uma semana tá aí, ó. É rapidinho. Não dou conta. E aí ele foi lá, ele comprou, ele pagou um pouco mais caro, quase o dobro, para chegar 2 dias depois. Receba, filha, é para você essa palavra. Mas a questão é que a espera é difícil. Não é fácil esperar. Não é fácil esperar. Sabe por quê? Porque no processo ainda a gente ainda vê um movimento. A gente vê algo acontecendo. Mas na espera parece que tudo parou. Parece que não está andando. E aí é o que dá agitação dentro de nós. Aí na espera surge o quê? As dúvidas. Começa a surgir dúvidas. Você está parado ali, você não vê movimento, e aí você começa assim, pensar: será que vai acontecer mesmo? Pensando aqui, será mesmo que Deus vai fazer aquilo lá que Ele prometeu? Cara, aquilo lá é muito difícil. Será mesmo que Deus falou que eu vou ser um mega empresário, que eu vou abençoar nações, missionários na obra? Mas será mesmo? O fato é que o tempo de espera, no momento de espera, começa a surgir essas dúvidas. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus não está olhando para mim? Será que eu não entendi errado? Talvez Deus falou e eu entendi de um jeito que não era para entender.
Não. O que Deus disse para você é aquilo mesmo. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Então se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. A única coisa que você precisa fazer é confiar. Confiar esperando. Confia e espera. Mas pastor, é difícil. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso. Mas você precisa confiar. Você precisa crer que enquanto você está aqui esperando, Ele está trabalhando e mexendo em seu favor. Ele está fazendo algo em seu favor. E no momento certo Ele vai apresentar tudo pronto para você. No momento certo Ele vai apresentar o plano perfeito para você. No momento certo tudo vai mudar na sua vida. No momento certo, aquilo que você olhava e achava que não podia acontecer, Deus vai fazer acontecer de uma maneira que você nunca imaginou. Por quê? Porque você esperou confiando nele. Você esperou confiando em Deus. E quando eu confio em Deus, as coisas acontecem de maneira extraordinária. Porque eu não começo a olhar com os olhos humanos, eu começo a olhar com os olhos da fé. Por quê? Porque não é aquilo que eu vejo, mas é aquilo que eu vejo a partir dEle, a partir do Senhor, a partir dEle. Por quê? Porque Ele é um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que realiza sobrenatural, um Deus que realiza coisas extraordinárias na minha vida. E você só precisa confiar. Só confia. Confia nele. Nem filho do homem. Te amamos, Jesus. Nós confiamos na sua palavra. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos, Senhor. Nós confiamos. Nem filho do homem pra se arrepender. O meu Deus nunca falhou e não falhará. Ele cumprirá. Terra e céus. Chamamos Jesus. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus nessa casa. Eu sinto Deus ministrando os corações aqui nessa noite. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Eu conheço a sua presença. Eu conheço. Chamamos Jesus. Passarão, mas tua palavra permanecerá. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Chamamos Jesus. Quem me prometeu não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. A Bíblia vai nos mostrar grandes promessas que passaram pelo tempo de espera. Quando nós olhamos para Ana orou por um filho durante anos orando, até que no tempo certo nasce quem? Samuel. Que grande homem de Deus. Tempo de espera, mas Deus estava preparando o melhor. Jericó não caiu no primeiro dia, mas no dia certo o muro caiu. Imagina, olhando para aquelas muralhas de Jericó, rodeando, lembrando da palavra que Deus liberou. Esses muros vão cair. Aquilo era cidade fortificada. Mas no tempo certo Deus fez com que aquilo entrasse em ruína. E Deus deu a vitória para o seu povo.
no tempo certo. Lázaro já estava morto. Já estava morto. Mas Jesus chegou no momento certo. Para muitos, não tinha mais jeito. Para muitos, já estava enterrado. Para muitos, não tem mais o que fazer. Mas no tempo certo, Jesus chegou. E o nome de Deus foi glorificado. É um tempo de espera. Mas o tempo certo está para acontecer na sua vida. Quando nós olhamos para Noé, Deus libera para ele uma visão para ele construir uma arca, porque ele iria destruir a cidade. E ele ficou lá, construindo aquela arca. Um lugar de seca, um lugar que não chovia. Imagina quantas pessoas tiraram sarro dele, zombaram dele, olharam para ele e falaram assim: você é um velho louco, você é um doido, que ideia é essa que Deus te deu para construir uma arca? Você está maluco? Aqui nem chove, aqui nem cai uma gota de água há quanto tempo? Mas ele estava lá como? Trabalhando. Corta madeira, prega madeira, desenhando e fazendo como Deus havia mandado. Faça como Deus te mandou. Não dê ouvidos, não pare. Se Noé tivesse dado ouvidos a tantas falácias que eu acredito que todos os dias chegavam lá diante dele e falavam assim: para com isso aí, cara, isso não vai dar em nada, esse projeto seu é uma balela, isso é loucura, o que Deus te falou é irreal, não serve para essa realidade, não serve para esse contexto, não serve para o que nós estamos vivendo. Talvez Deus te deu algo tão grande, tão grande, tão grande, que muitas pessoas falam: isso é loucura, essa ideia sua é uma ideia de maluco, isso não dá certo dentro do mercado que nós estamos inseridos, isso não dá certo para esse tempo, você não vai conseguir, você não vai chegar, você não vai fazer, isso não vai, e você desiste disso. Mas continue fazendo, continue fazendo, continue fazendo, continue construindo, continue planejando, continue executando, porque no momento certo Deus vai liberar uma palavra dizendo: entra dentro da arca, porque eu vou fechar a porta. Chegou o tempo da chuva descer sobre a terra. Chegou o tempo da manifestação da minha palavra sobre a sua vida. Chegou o tempo de eu realizar aquilo que eu prometi para você lá atrás. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é: continue, porque está chegando um tempo em que eu estou liberando a palavra, a promessa que eu fiz para a sua vida. E muitos vão olhar e falar assim: eu posso entrar nesse barco agora? Não, não, por quê? Porque o Senhor fechou a porta e agora chegou um tempo de exaltação de Deus para a sua vida. Chegou um tempo de exaltação de Deus para você. Deus está levando você para um caminho de exaltação, e você está chegando num tempo em que Ele vai manifestar toda a promessa que Ele liberou para a sua vida. Se você crê nisso, levante a sua mão e aplauda o Senhor. Dê glórias a Deus, porque Ele está aqui. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Grandes coisas estão por vir. Te amamos, Jesus. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Enquanto parece que nada acontece, Deus está trabalhando onde você não vê. Deus está trabalhando onde você não vê. Onde a sua visão não alcança, Ele está fazendo. Você pode não estar vendo, mas Ele está trabalhando em seu favor. Ele está trabalhando em seu favor. Deus está alinhando o tempo. Deus está preparando o cenário para você. Deus está organizando detalhes para você. Está tudo sendo preparado por Ele.
Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. Deus mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele está cuidando. Chamamos Jesus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é grande. Deus nunca chega atrasado, nunca. Deus sempre vai chegar no tempo certo. Sempre vai chegar no tempo certo. E quando o tempo chega, a virada é inevitável. A virada vai acontecer. Terceiro e último. Não perca o dia da virada. Não perca o dia da virada. O texto vai dizer: o menor se tornará 1000. E no tempo certo farei isso acontecer. Existe um dia que tudo vai mudar. Existe um dia que tudo muda. Existe um dia que o cenário vai virar. Existe um dia em que o que parecia insuficiente se torna abundante, transborda, muda. Existe um dia em que o impossível vai acontecer, vai ser realizado. Vai ser realizado. Vai ser realizado na sua vida. Vai acontecer na sua vida. Quando o tempo chega, quando o tempo de Deus chega, o natural ele perde o limite. Quando o tempo de Deus chega, o natural perde o limite. Ele muda tudo. Ele refaz tudo. Ele faz o sobrenatural acontecer. E eu creio que esse tempo chegou para nós. Esse tempo chegou para nós. Coloque em pé nesse momento. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Isaías 60 não foi escrito para um povo que estava no auge, estava na alta. Foi escrito para um povo que estava passando por dias difíceis, por dias sofridos. Jerusalém tinha sido destruída. O povo tinha vivido vergonha. Perderam força, perderam recursos, perderam posições. Esse era o contexto, esse era o cenário. Não era um cenário de crescimento, não era um cenário bom, era um cenário de reconstrução. Aí Deus vem e libera aquela palavra: o menor se tornará 1000, e o mais insignificante uma nação poderosa. Eu, Senhor, no tempo certo, farei isso.
Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está o seu coração, mas Deus te conhece. Deus sabe. Deus sabe que você estava a ponto de largar tudo. Deus sabe que você estava a ponto de abandonar o barco. Deus sabe que você estava a ponto de desistir, porque o seu coração já estava desacreditado de que Deus poderia realizar algo ou fazer algo. É por isso que eu digo que você não está aqui por em vão, você está aqui porque Deus te trouxe a esse lugar, para fortalecer você e mostrar para você que você não está sozinho, você está sobre o meu controle, você está sobre a minha direção. É eu que te sustento, é eu que te guardo, é eu que te guio, é eu que tenho os planos da sua vida nas minhas mãos. E está chegando o tempo de eu mudar tudo isso, de eu mudar esse cenário. Quando o dia chega, meu irmão, ninguém vai impedir. Quando o tempo chega, ninguém vai te segurar. Quando o tempo chega, ninguém muda o que Deus decidiu fazer. Nada vai acontecer. Se Deus falar que é hoje que eu decreto a vitória sobre a sua vida, meu irmão, pode levantar o Trump, pode levantar o exército americano, o exército, qualquer exército desse mundo, nada vai parar o decreto de Deus na sua vida. Se Ele libera uma palavra sobre você, não tem diabo na terra que possa impedir a ação de Deus. Não tem. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus forte, é um Deus que Ele não é só poderoso, não, Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Não há limites para Deus. Não há limites para Deus. Não há limites para Deus. Talvez hoje você está nesse processo. Talvez hoje você está na espera. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Mas eu tenho certeza de uma coisa: você pode estar muito mais perto da virada da sua vida. Você pode estar muito próximo de tudo mudar, de tudo acontecer. É por isso que Deus está dizendo para mim e para você: não desista, acalma o seu coração, só confia. Só confia. Só confia. Hoje é um dia que você precisa permanecer. E você precisa continuar. Você precisa confiar, porque tudo vai dar certo. Feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Fale com Deus. Como está o seu coração? Como está você diante de Deus? Como está? Talvez você tenha ouvido muitas vozes, porque você está num tempo de espera, um tempo de silêncio. Mas Deus está dizendo: só confia, filho. Só confia. Você vai sair dessa reunião mais forte. Você vai sair dessa reunião mais forte, mais elevado. Eu te trouxe aqui não por acaso, eu te trouxe aqui porque eu tenho algo muito grande. E eu não quero que você perca tudo isso que eu tenho projetado para você. Você está muito próximo da virada da sua vida. Você está muito próximo de tudo mudar. Você está muito perto daquilo que eu prometi para você. Está muito próximo. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus, fortaleça nessa noite o cansado. Fortaleça, Senhor. Fortaleça, Senhor. Traga vigor. Que eles possam conseguir entender que esse processo faz parte de algo muito grande que o Senhor vai entregar para eles ali.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti, Jesus.